As leis que protegem quem trabalha no Brasil, elas formam uma estrutura bem complexa. É quase como um esqueleto, sabe? Um esqueleto que sustenta todas as relações de emprego. E aqui, a gente vai entender como essa estrutura é montada e por que ela é tão diferente de qualquer outra que existe por aí. Pois é, essa é a pergunta central, não é mesmo? Quem é que decide as regras do jogo? É só governo? Ou será que os próprios jogadores, as empresas e quem trabalha nelas também têm uma voz nisso tudo? Vamos descobrir. Então, bora começar a montar esse quebra-cabeça. Essa analogia do esqueleto é perfeita. Primeiro, a gente vai entender a inspiração por trás das leis, depois, como os ossos são de fato construídos e, o mais importante, como é que tudo isso se encaixa no nosso dia a dia. É aqui que tudo começa. Nenhuma lei nasce do vácuo. Ela sempre surge de uma necessidade real, de algo que está acontecendo na sociedade. Mas olha, uma coisa é a ideia, a inspiração. Outra, bem diferente, é a regra escrita, aquela que todo mundo tem que seguir. E essa distinção é a chave para entender tudo. E essa distinção nos leva direto a dois conceitos importantes do direito: as fontes materiais e as fontes formais. Os nomes podem até parecer complicados, mas a lógica por trás deles é bem simples. Pensa assim: de um lado, a gente tem as ideias e do outro, as regras que valem de verdade. As fontes materiais são basicamente o porquê de uma lei existir. São os acontecimentos, as crises, as pressões da sociedade que estão ali pedindo por uma mudança. É como se fosse o briefing de um projeto, sabe? Ele aponta o problema, a necessidade, mas ainda não é a lei pronta. É o momento que vem antes da regra nascer. E os exemplos deixam isso bem claro. A Revolução Industrial, com aquelas jornadas de trabalho desumanas, os movimentos sindicais, as greves por melhores condições, até a pandemia global, que virou o mundo do trabalho de cabeça para baixo. Todos esses eventos, de certa forma, sussurraram no ouvido de quem faz as leis, dizendo: olha, a gente precisa de uma regra nova e precisa ser agora. Então, para resumir, de um lado, a gente tem a inspiração, a ideia, que não dá para cobrar num tribunal. Do outro lado, a regra oficial, aquela que está escrita e é obrigatória para todo mundo. É o momento em que a ideia finalmente sai do papel e se transforma em lei de verdade. Ok, já entendemos a inspiração. Agora a pergunta é: quem são os construtores que pegam essas ideias e transformam em regras que valem? Basicamente, existem dois grandes grupos de arquitetos da lei. Bom, de um lado, temos as regras que vêm de cima para baixo, aquelas impostas pelo Estado, como a Constituição, as leis. E do outro, algo bem interessante: as regras que são criadas pelos próprios envolvidos na relação de trabalho. É o pessoal da linha de frente, negociando diretamente os seus próprios termos. E essas negociações, elas acontecem de duas maneiras principais. O acordo coletivo é tipo uma regra customizada, feita sob medida para uma ou mais empresas específicas. Já a convenção coletiva é como se fosse uma regra padrão para todo um setor, para toda uma categoria, metalúrgicos, bancários, por exemplo. Agora, se liga nessa dica que é para nunca mais confundir. Olha só que legal. Acordo começa com A, vogal, certo? Combina com empresa, que também começa com vogal. E convenção começa com C, consoante. Combina com sindicatos, que têm consoantes. É ou não é genial? Bem simples e muito, muito eficaz. Tudo bem, então a gente tem várias fontes de regras. Mas e aí? O que acontece quando elas dizem coisas diferentes? O que acontece quando um desses ossos do nosso esqueleto legal bate de frente com o outro? Quando a briga é entre um acordo e uma convenção, a lei não tem dúvida nenhuma. O acordo coletivo sempre vai ganhar. A lógica por trás disso é que ele foi feito para aquela realidade específica da empresa. Então, ele tende a ser mais adequado do que uma regra geral da categoria. Então, o critério de desempate é bem direto. Se um acordo e uma convenção podem ser aplicados ao mesmo caso, o acordo coletivo sempre, sempre vai ter a preferência. A razão principal é a especificidade. E para não esquecer, tem a dica do alfabeto. O A de acordo sempre vem antes do C de convenção. Mas agora a gente chega no ponto talvez mais fascinante e único da lei trabalhista brasileira. Um princípio que simplesmente vira de cabeça para baixo a hierarquia tradicional das leis. Em qualquer outra área do direito, a resposta seria simples: nada, absolutamente nada está acima da Constituição. Fim de papo. Mas aqui, no direito do trabalho, a lógica se inverte de uma forma que é, no mínimo, surpreendente. E este gráfico ilustra isso perfeitamente. Vamos imaginar que a Constituição diz que o adicional mínimo para a hora extra é de 50%.
Mas aí vem uma lei comum, que está abaixo na hierarquia, e diz que é 150%. Qual das duas se aplica? A de 150%. Por quê? Porque é mais benéfica para o trabalhador. A hierarquia aqui não é uma pirâmide rígida, é mais como uma hierarquia plástica. E o nome dessa mágica jurídica é princípio da norma mais favorável. É a regra de ouro do direito do trabalho. Na dúvida entre duas regras válidas, se aplica aquela que for melhor para o empregado. Aquela pirâmide tradicional de leis aqui, ela é desmontada em nome da proteção. Mas e se faltar um osso nesse esqueleto? O que acontece quando aparece uma situação totalmente nova e simplesmente não existe uma lei específica para ela? Bom, o sistema jurídico tem uma caixa de ferramentas para lidar com isso. A resposta está lá no famoso artigo 8º da CLT. Ele basicamente diz para o juiz: olha, se não tem uma regra pronta, você precisa construir uma. E para isso, ele pode se basear em decisões passadas, pode comparar com casos parecidos, usar o bom senso e os grandes princípios do direito para criar uma solução que seja justa. E esse mesmo artigo deixa um recado final, que é como uma bússola moral para qualquer decisão. O bem da coletividade, o interesse público, tem que prevalecer sempre. Ele está acima de qualquer interesse particular, seja de uma empresa ou de um grupo de trabalhadores. E a gente termina com essa reflexão que é bem poderosa. Um sistema legal que é capaz de dobrar as próprias regras para proteger o lado mais fraco, isso diz muito sobre os valores dele. A grande questão que fica para o futuro é, em um mundo com inteligência artificial, trabalho remoto, novas profissões, como esse princípio de priorizar pessoas vai continuar moldando as leis que nos regem, fica aí a reflexão.